Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã aqui para a orientação de estudos do programa Descodificadas. Hoje, trilha 1. Rafa, bom dia. Bom dia. Por favor, Vamos com o lá. nosso super tema de hoje. Hoje nosso tema é Flexbox, o tão esperado Flexbox, né? E, Esperado e comentado, que algumas pessoas já vinham falando, né? Flex. excelente. Estou por aqui, tá bem? De olho Tá no bem. chat. Tá bom. Bom dia, gurias. Até a capa de hoje são flores, né? Para homenagear a tarefa do Box Model, que aí fica muito lindo, assim, ver os trabalhinhos, né? Dá vontade de mandar imprimir cada tela naquele box que vocês fizeram, com tantas flores diferentes, tantas imagens diferentes, né? Teve pessoas que não usaram só flores, usaram outras imagens também. Ficou muito bonito. Eu gosto muito dessa tarefa. Gosto muito de corrigir para ver os trabalhos. Então, vamos lá. Então, o Flex, né? O Flexbox. Então, devido às limitações de float e position, né? Que a gente tinha visto anteriormente, em relação à responsividade, né? Responsividade vai ser tema da trilha 2, a gente vai pensar mais na responsividade na trilha 2. A ferramenta Flexbox foi criada para tornar tarefas de posicionamento mais simples e funcionais, né? Com os posicionamentos do float, que a gente viu antes, né? Principalmente o float, né? Para colocar texto do lado de um elemento, se tornava muito difícil. Tinham coisas que eram quase impossíveis ou davam muito trabalho para ser feitas, né? Então, com a evolução do Flex, depois do Position veio o Flexbox. Depois do Flex veio o Grid também, né? Que a gente também vai ver mais adiante. Então, algumas tarefas que consideramos básicas em layout, como centralização vertical de um elemento filho, né? Quando a gente fala elemento filho, é uma div que está dentro da outra. A que está dentro sempre vai ser filha da que está de fora. Com relação ao elemento pai, ou fazer com que elementos filhos ocupem a mesma quantidade de espaço, ou colunas terem o mesmo tamanho, independente da quantidade de conteúdo interno, era quase impossível ou muito trabalhoso, né? Com o Flex, a gente trabalha com o alinhamento dos eixos. Então, a gente começa a enxergar, né, eixos dentro dos containers que a gente vai chamar. Então, você já vai entender a ideia do container. Então, só vou explicar a questão dos eixos. Então, muito importante aprender o conceito de eixo principal e eixo transversal. O eixo principal e o eixo transversal, que depende do valor atribuído à propriedade Flex Direction. Então, com o Flex, a gente consegue trabalhar na posição horizontal e na posição vertical. A gente consegue manipular os elementos, né, na horizontal e na vertical. Então, se essa propriedade receber o valor Hall, né, Hall, ou Hall reverse, que seriam linhas, né, organização em linhas ou linhas reversas, o eixo principal do container será horizontal. Então, se a gente definir a direção do container, vocês já vão entender o que é, como horizontal, a gente vai trabalhar com linha. E se essa propriedade, né, a Flex Direction, receber o valor column, ou coluna reversa, né, que é a organização em colunas, o eixo principal será um vertical. Então, quando a gente começa a trabalhar com Flex, a gente vai definir um container para manipular os elementos que estão dentro desse container. Pensem literalmente num container, né, numa grande caixa. E dentro desse container, vários elementos, várias outras caixinhas menores, né, como um exemplo aqui. O laranja é um container, né? É uma caixa grande e tem outras caixas dentro, que seriam os itens. Então, quando a gente trabalha com Flex, a gente consegue trabalhar em linha, né? Na horizontal. E aí a gente vai olhar sempre para esse eixo principal. E quando a gente trabalhar em colunas, quando a gente quer fazer a organização em colunas, a gente vai sempre pensar nesse eixo transversal. Tá? Então, a ideia principal do Flex é o container. E
elementos dentro deste container. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá depois no código, vou mostrar para vocês a questão do header, né? Então, eu defino a tag header lá, todo o cabeçalho como um container, né? E começo a organizar os itens dentro desse container. O menu do lado de um lado, a imagem de outro, o texto centralizado, né? E eu consigo fazer isso facilmente com o Flex. Então, o Flex Container, né? É um elemento que envolve sua estrutura, que nem eu dei o exemplo do header, né? Eu posso definir um header e colocar elementos dentro do header. Aí, no caso, a tag headers é o container. Definindo que o elemento será um flex container com a propriedade display e valores flex. Então, a gente vinha trabalhando até agora com display block, que é o padrão dos elementos, né? Fica um embaixo do outro. Um block, display inline block, que ficam com esses itens aqui, né? Ficam um ao lado do outro. E agora o display flex, né? Que vai dar essa flexibilidade para a gente trabalhar com esses elementos. Então, quando eu defino um display flex, né? Esse flex torna o elemento um flex container automaticamente, transformando todos os seus filhos diretos em flex itens. Então, eu vou ter, por exemplo, uns trechinhos de código que... Aqui eu tenho várias divs, né? Nem estou usando tag semântica para ficar mais clara a explicação. Então, tem uma div mais externa e 3 divs dentro. Tá? Div 1, div 2, div 3. Quando eu defino a div mais externa como um flex container, né, aplico o display flex nela, todos os elementos que estão dentro dessa div, no caso aqui são outras 3 divs, vão se tornar filhos, né, itens filhos. Ou melhor, flex itens, né, a gente está pensando só no instantâneo. Então, como é que a gente define? A gente pega e diz que ele é o display flex, como a gente falava que os outros eram block ou inline block, né. Outra coisa importante também quando a gente está trabalhando com flex é a gente ter a noção de quem é o container e quem são os filhos do container, né? Então, a princípio, agora a gente vai ver as propriedades para o container. Então, se eu tiver esses elementos aqui, por padrão, eles estariam empilhados, né? Porque o padrão é o block, o display block. No momento que eu aplico o display flex, eles já se organizam um do lado do outro. Aí a Flex Direction que a gente estava comentando antes. A Flex Direction define a direção dos Flex Items, né? Dos elementos que estão dentro do container. Por padrão, ele é linha. Então, quando eu aplico o Display Flex, ele já vai se organizar em linha. Por isso, quando o Display Flex é adicionado, os elementos ficam um do lado do outro, né? Então, como um menu lá. Se eu tenho um menu com uma lista, né? Com os LIs, no momento que eu digo que é flex, eles já vão se organizar um ao lado do outro. Aí essa propriedade do container, eu posso definir ela como linha, né, how, como linha reversa, então posso também inverter a ordem dos elementos, como coluna e como coluna reversa, tá? Então essas 4 propriedades, já, no momento que eu aplico, já faz essa organização dos itens. Notem como isso facilita muito a vida, né? Depois eu tenho o Flex Wrap, que também, né, a gente tem que sempre prestar atenção. É aplicado no container, né? A gente está trabalhando no container. Então, o Flex Wrap modifica o comportamento de ficar em uma única linha e permite que os itens quebrem para uma linha seguinte, conforme for necessário. Então, no momento que eu digo que é wrap, ele vai preencher toda a linha, vai quebrar. Quebrar, a gente diz quando encosta na borda, né? E desce o elemento. E vai começar a preencher a linha de baixo enquanto tiver espaço, né? Se eu aplicar esse Flex Wrap e falar que ele é no wrap, ele não vai quebrar. Vai ficar, né? Vai preso numa linha. E o Wrap Reverse, ele faz o inverso, né? Ele quebra de trás para frente, ao contrário. Ainda no container, né? Eu tenho também a propriedade Justify Content, define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal. Então, posso organizar os itens dentro desse container, né? Como Flex Start,
os itens vão ficar alinhados à esquerda, flex end vão ir para o final, à direita, centralizados, o space between coloca um espaço entre eles, só que eles ficam com o space between, eles ficam colados nas margens. O space around é um espaço ao redor, né? Então, notem que o space around, ele é um pouco diferente do between, ele dá um espaço aqui na margem, né? E o evening, ele dá um espaço, ele tenta dar um espaço homogêneo, né? Para todos os elementos. Por exemplo, o around, ele já deixa mais perto das bordas. E o evening, não, ele já tenta deixar todo mundo com o mesmo distanciamento de um elemento para o outro. Depois eu tenho o align items. Então, para o container ainda, né, o alinhamento de itens. Define o comportamento padrão de como flex e itens são alinhados de acordo com o eixo transversal. Então, o transversal é de cima para baixo, né? Então, eu posso dar um flex start, os elementos vão colar todos em cima do container, o flex end vão colar embaixo, o center vai centralizar, o stretch vai esticar para tentar preencher todo o espaço, e o baseline vai alinhar pelo conteúdo de cada elemento feed do container. Então, se cada elemento feed tiver um texto, o baseline ele deixa alinhado, né, conforme o texto que tem dentro. Depois, o align content. O align content organiza as linhas dentro de um flex container quando há espaço extra no eixo transversal e ocupará mais de uma linha. No caso, quando eu tenho um conteúdo, né, que vai preencher mais de uma linha. Aí é a mesma coisa que o anterior. Flex start, vai colocar todos os elementos, vai começar de cima para baixo. O end vai alinhar tudo embaixo, o centro no meio, o stretch vai tentar preencher todo o espaço da horizontal, né, e da vertical. O space between, que deixa os espaços entre os elementos, e o space around, que deixa os espaços ao redor dos elementos, né? Aí a gente tem os elementos feeds. Então, até agora, nessas propriedades, existem outras, tá? Depois eu vou explicar o material, mostrar para vocês. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, assim, de como a gente manipula, né, os elementos com flex. Então, até agora a gente estava trabalhando com container. Agora a gente vai falar um pouco dos filhos, né? Propriedades específicas para os filhos do container, para os elementos que estão dentro do container. Então, onde existe um elemento pai com propriedade flex, né, que é o flex container, é possível atribuir propriedades flex específicas também para os elementos filhos, os flex items, né? Os itens de dentro. Então, eu posso ordenar esses elementos, eu tenho a propriedade order, né, que determina a ordem que os elementos aparecerão. O valor numérico atribuído a essa propriedade define a ordem do item. Inclusive, ele aceita até valores negativos, né? Então, aqui, por exemplo, o valor 2 faz com que o item seja o segundo item ao longo do eixo principal, enquanto o valor -1 faz com que ele apareça antes do primeiro. Então, se tiver valores negativos, ele vai ordenar -1, 1, 2, 5 e assim por diante, tá? Isso aqui só, no caso, se eu quisesse colocar uma ordem nos elementos dentro deste container. Depois eu tenho o flex grow, que define a habilidade de um flex item de crescer, né? Caso ele precise preencher um espaço. Então, sei lá, tenho 3 itens aqui, quero que um deles fique maior, né? Então, eu tenho essa propriedade para fazer esse elemento crescer. Essa propriedade não aceita valores negativos porque é uma medida, é uma propriedade de proporção, né? Então, ela não vai crescer menos, né? Negativo, ela não aceita, só números positivos. O flex shrink, que define a habilidade de um flex item de encolher. Então, a gente tem o que estica e tem o que encolha, né? Daqui a pouco eu quero que o item fique um pouquinho menor do que os outros, né? Então, posso usar essa propriedade, por exemplo, para diminuir. E nem as outras, né? Só estou citando algumas aqui, existem outras. Depois o align self. Aqui tem que tomar cuidado que ela
é diferente do Align Items, né? O Align Items é para o container e o Align Self é para os fields. Então, essa propriedade permite que o elemento padrão, ou que tiver definido por Align Items, né, seja sobrescrito para itens individuais. Por exemplo, lá o Align Items definiu que todos os elementos vão ficar em cima, mas eu quero que esse terceiro aqui fique um pouco mais para baixo, né? Sei lá. Então, com o Align Items, eu consigo mexer especificamente em cada elemento. Consigo colocar uma configuração específica em cada elemento, né? Então, por exemplo, se aqui está com FlexEnt, ele vai descer e os outros vão ficar em cima. Esse Align Self, ele permite um alinhamento padrão, né? E tem também outros valores. Então, eu tenho o alto, né, que respeita o comportamento definido no container do Align Items. Então, se eu disser que ele é alto, ele vai seguir o Align Items. Se eu não colocar também, só se eu quiser forçar, né, que ele siga o padrão do Items. Que se eu não colocar o alto, ele também vai continuar seguindo o que foi definido no Align Items. Depois eu tenho o Stretch, que o item será esticado para preencher toda a dimensão do eixo transversal. Né? Eu consigo aplicar aquelas outras propriedades no Align Self também, em cada um, né? Em cada um dos elementos. Flex Start, Flex End, o centralizado e o Baseline, que é o que alinha por texto. Tá? Então, o Self, como, né, a ideia de tirar Self é para mexer em cada elemento especificamente, tá? Depois a gente tem o Gap. O Gap, Row Gap ou Column Gap. Então, o Gap, geral, Row Gap, quando eu quero mexer especificamente só na linha, e o Column Gap, quando eu quero mexer na coluna. Então, o Gap é utilizado para fixar algum tamanho no espaço entre os elementos, né? Seja lado a lado ou entre eles em cada linha. Então, antes, né, como é que a gente fazia? A gente tinha que olhar a margem, a gente tinha que olhar o padding, né? Porque lembram tudo o espaço dentro de um container. Tem a borda, tem a margem, tem o padding. Então, eu posso zerar todas aquelas propriedades, né? Resetar, como a gente diz, e usar só o flex. Com o flex e com o gap, por exemplo, se eu der um gap de 10 pixels, ele vai deixar 10 pixels entre os elementos, né, de distância entre os elementos na linha e na coluna. Por exemplo, aqui o de 30 dá para ver melhor, né? Aqui tem 30 pixels de distância entre um elemento e o outro na coluna e 30 pixels de distância na linha também, né? Então, linha e coluna. Quando eu só coloco o gap geral, ele aplica na linha e na coluna. Daí, lembrando de novo, né, que o flex trabalha com a linha transversal e com a principal. Então, quando eu dou só o gap, ele afeta o eixo principal e transversal. Quando eu especifico, por exemplo, coloco dois valores, né, a 10 e 30, ele vai entender que o primeiro valor é para a linha e o segundo valor é para a coluna. Tá? Então, sempre linha e depois coluna. Então, aqui ele deixou 10 pixels de distância de uma linha para outra, né? E 30 pixels de uma coluna para outra. Então, se eu usar dessa forma, né, sem colocar nomes no gap, dois valores vai ser linha e coluna. Só um valor vai ser aplicado para as duas, né? Para linha e para coluna ao mesmo tempo. E aí, se eu quiser especificar, né, eu falo que é row ou falo que é coluna. Então, por exemplo, row gap 30 pixels, ele faria a distância só das linhas. E column gap 30 pixels, ele faria só da coluna, né? Essa distância só da coluna de 30 pixels. Aí, assim, eu consigo colocar distância entre os elementos. Aí, vocês vão encontrar todas as orientações aqui, lá no Moodle. Aí, sobre o conteúdo que eu estava comentando com vocês, tá? Aqui no conteúdo tem bastante código e outros links também, né? E o que eu gostaria que vocês fizessem com esse código que está aqui, ó? Vai ter um HTML e vai ter um CSS, né? Sugestão, que vocês criassem cada um daqueles códigos e olhassem
a diferença, né? O que que acontece? Por exemplo, aqui eu tenho o display, daí eu tenho ali no código, o código em HTML do display e o código do CSS. E, e compilar assim para ver, né? Vamos ver esse aqui do display. Então vai aparecer assim. CSS é bem simples, né? Só para aparecer uma cor. Então aqui está a diferença dos displays, né? Então, por exemplo, se eu definir um display block, os elementos ficam um abaixo do outro. Se eu definir os mesmos elementos como flex, eles já vão se organizar um ao lado do outro, né? Se eu tiver um conteúdo maior, eles vão aparecer de forma maior, né? Se eles estourarem a linha aqui, né, forem maior que o tamanho da linha, eles vão ser colocados abaixo. E assim por diante, tá? Então tem várias propriedades ali para vocês olharem a Reflex Direct, para vocês olharem e observarem como funciona. Então a direção do flex como linha, vai se organizar em linha. Como linha reversa, ele coloca os elementos de forma contrária. Na direção coluna, ele coloca os elementos em formato de coluna ou em coluna reversa. Tá? Então, todos esses códigos aqui tem aí para vocês darem uma testada. Eu quero mostrar um projetinho já, um baita projeto, né? Projeto bem pequenininho, para vocês darem uma olhada aqui. Aqui eu tenho um código bem simples, deixa eu olhar aqui. Esse aqui está me atrapalhando. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui. Do style, mas aqui tá confuso. Aqui. Quando a pessoa não sabe o que fez, peraí, deixa eu fechar aqui. Eu tenho um código bem simples aqui, que é só uma lista, um menu, né? E uma imagem. E todos dentro de um header, tá? De uma tag header. Então, lá no meu CSS, eu estou definindo o meu header, né? Ó, quando eu faço esse asterisco aqui, abre e fecha chave, eu estou aplicando a tudo. Então, todo o meu site vai usar a fonte Family, Verdana, Geneva, essa família de fontes aqui. Aí, aqui no meu header, eu estou definindo ele como display flags, né? Então, o header vai ser container, que vai abrigar todos os elementos dentro. O que vai ter dentro do header? A imagem, o menu e a lista, né? A tag neve e o menuzinho de lista. Vou mostrar isso aqui, que fica mais fácil, né? Mas ele não roda no CSS, ele só roda no HTML. Né, o Live Server ele só roda no HTML, ele não te dá opção de servidor quando de rodar, né, no CSS. Então aqui eu tenho um header, né, que vai ser o meu container, que vai ser essa parte cor-de-rosa aqui, um LI, né, dentro da tag semântica nave de navegação. Então tem um menuzinho dentro dessa tag neve. O menu com LI e só com palavras sem estar linkado para lugar nenhum, né? Quando a gente cria um menu dessa forma, aqui nesse href a gente coloca o link, né, da página que eu quero, que ao clicar, né, que eu quero visitar. Então, deixa eu abrir o CSS aqui de novo. É ruim trabalhar por tantinhos. Então, olha, vamos mexer nisso aqui. Então, a fonte, o nave aqui, o list style, eu coloquei como nome, então eu tirei aquelas bolinhas, né? Quando eu uso ali, normalmente, não, quando eu uso ali, aparece uma bolinha ao lado, né? Dos links, né? Porque cada menu vai ser um link, ó, aparece a mãozinha. Eu defini um cursor pointer, né? Que é a mão. Eu tirei a decoração, esse text decoration aqui é o sublinhado, né? Que aparece quando eu uso uma tag A. Então, eu tirei ela também. E deixei um pouquinho mais opaco, né? Uma opacidade de 0,8. E disse também que nos links vai ter uma pseudoclasse hover. Lembram do hover? O hover ele dá um efeitinho quando eu passo o mouse por cima.
Então, como eu defini a opacidade mais clara aqui, nesse menu, quando eu passar o mouse, a opacidade vai para 1. Então, por isso que quando eu passo o mouse, ele fica mais viva, né, a cor, ó, né, dá para notar uma diferença. E aí, claro, vocês podem fazer isso de várias formas, né, com várias cores, mais forte, sei lá, com borda, sem borda, com fundo, e dá para brincar, né. No header, eu coloquei uma cor, né, eu disse que o display dele é flex, então, ó, se eu tirar o display do container, do header, o padrão fica block. O block, ele fica um embaixo do outro. O menu ainda está desse formato, porque eu também defini o nav como flex, né? Aqui, ó. Se eu tirar o flex do nav também, da tag nav, ó, ele também fica o padrão, né? Que é o display block. Que é quando a gente começa a montar a página, é a forma que os elementos vão ficando, um embaixo do outro. Então, no momento que eu defino que o display é flex, ó, ele já se coloca um do lado do outro. E o header também aqui, ó. Quero que ele seja flex, porque eu quero começar a organizar os elementos, né, dessa forma. E notem também, ó, que o flex ele já dá uma responsividade, né? Vocês não precisam pensar nisso agora, mas o flex já ajuda. Estão vendo que o menu vai se ajustando lá no cantinho, né? Então já não fica mais tão travado como o display block e o inline, tá? Então, acho que era isso, é bem simples, né? Então, consigo organizar os elementos. Aqui embaixo só tem as configurações. Eu dei uma largura para a imagem, né? Só para terminar. Aqui eu coloquei um padding também no header, no container. Eu quero que as coisas não encostem em cima e nem embaixo, nem nos lados, né? Então, aqui eu defini 20 pixels e 30. Quando eu faço padding 20 e 30, que é o short range, né? Que a gente fala. O padding ele aceita várias formas, né? Eu posso especificar o padding top, né? Eu posso colocar aqui só o top, o left, o bottom, né? Para quando eu quero colocar um em específico, ou quando eu uso o padding de forma geral, assim, né? E um valor, ele aplica para cima, para o topo, para a direita, para o bottom e para o left. Lembram? Ele sempre coloca em sentido horário. Quando eu coloco dois valores, ele vai colocar 20 em cima, 20 embaixo e 30 de cada lado. Por isso que aqui tem um espacinho em cima da imagem, um espacinho embaixo da imagem, e o mesmo espaço aqui na esquerda e na direita, né, do menu e da foto. É por causa desse padding que eu defini. Comentar também que o Flex ele não vai excluir o padding, né? Ele vai te ajudar muito nessa questão da organização. Eu posso tirar todo o padding, eu posso tirar toda a margem e organizar só com o Flex, mas tem alguns detalhes que eu preciso ainda mexer no padding, né? Por exemplo, para não colar nas beiradas, né? Então, eu posso zerar todo o padding da página e depois colocar só em partes específicas do site, o tamanho que eu quero, né? Como eu fiz aqui no header. E mesmo eu tendo dito que ele é um flex, né? Eu vou tirar o padding aqui para vocês verem. Se não tivesse o padding, ele ficaria colado, né? Os elementos estão distribuídos da mesma forma, só que colado em cima, colado embaixo, colado nas bordas, né? Eu quis mudar isso, eu quero que fique um espacinho né, em cima, embaixo e dos lados. Por isso eu estou usando o padding. Aqui eu defini a imagem o tamanho da imagem. Aqui eu disse também que o meu menu, né, que está dentro da tag nave, vai ser um flex. Então, por que que eu falei que o nave é flex? Por que que eu só não mexi nos itens dos LIs, né? Porque fica com a propriedade flex, eu já consigo, de forma direta, aplicar em todos. Depois, dentro desse nave aqui, eu posso mexer em cada LI, né, de forma separada. Mas aqui eu quis que meu menu ficasse desse formato, né? Lá em cima, na horizontal. Então, eu criei o nave como container. Se a gente olhar aqui, ó, isso a gente tem que sempre observar, tá? Ó, eu tenho a tag nave,
a, a tag nave, e dentro da nave eu tenho os LIs. Então, se eu definir a nave como um container, eu consigo aplicar as propriedades, né, do container em cima desses LIs. Então, já me facilitou muito a vida só dizer que o nave é flex. Ele já alinhou dessa forma os elementos para mim. Coloquei uma cor aqui, né, essa cor marrom, nos títulos, e uma margem nos LIs de 15 pixels de um para o outro, né, para eles não ficarem tão grudados. Eu tirar essa margem, nem eu falei, né, a gente não exclui essas propriedades do site, a gente só vai usar em lugares específicos. Se eu deixasse os LIs da forma padrão, só escrevendo LI lá, eles ficam todos coladinhos assim. Isso, eu não quero isso, né? Eu quero que cada item do menu tenha um espaço. Então, nesse caso aqui, eu defini uma margem, né, entre eles de 15 pixels. E aí que daí vai longe, né? Eu posso colocar um texto, posso colocar uma imagem de fundo, né? E assim a gente vai estilizando o site, tá? E é isso, Pri. E aí com esse código que tem aqui na atividade para eu quero que vocês observem isso, né? Quem é o container, quem são os filhos, e vão aplicando as propriedades. Na atividade, eu pedi para vocês usarem o CodePen, mas só para vocês treinarem em outra ferramenta, tá? Não que ele não quer abrir. Não que a gente vá usar o CodePen daqui para frente, então não é isso, né? Só para a gente usar uma ferramenta que está disponível aí, que a gente consegue testar. E aí vou fazer a mesma coisa, né? Copio o código HTML, cola lá no HTML. No CSS, bota lá no CSS e vê o que acontece. Oi, Pri. Muito bom. A, a Marcele tinha feito uma pergunta e eu perdi o tempo e eu não quis te interromper, que ela falou assim, era disso que eu estava precisando. É, Ela, pois consigo usar isso para imagens também? sim, sim. Aí eu não quis interromper, eu falei, perguntou ao final. Se tu definir um container e colocar imagens dentro desse container, as tuas imagens vão ser os itens filhos, né? E aí tu faz essa manipulação. Mas eu já vou dar um spoiler, né? Que a gente vai ver o grid em seguida. E com o grid fica mais fácil ainda de manipular imagens, principalmente, né? Então, tá bem. Isso. A Vânia está falando que aula maravilhosa, como sempre. Obrigada. Obrigado, vai. E a Marcela agradeceu, e acho que ela falou eba quando É, falou do grid no já. grid. Não perca as cenas, né, Rafa, dos próximos É. capítulos. Que a gente optou assim por ir falando aos pouquinhos, né? Para ir vendo o que acontece. E assim, passou dificuldade lá no position, agora vê o flex, né? Daí vai ver assim a diferença que dá entre usar um e outro, porque na programação, na lógica, né? Depois vocês vão ver a lógica mais adiante, a gente tem que tem que aprender as coisas, né? A gente não consegue decorar porque são muitas propriedades. Eu me dá branco de vez em quando, eu esqueço o nome da propriedade, eu sei que ela existe, mas eu esqueço, né? Isso é normal, mas assim, a gente tem que ter a noção, né, e o conhecimento do que cada coisa faz e o que cada coisa que a gente usar vai afetar no site, né? A gente tem que conseguir definir qual, como é que eu vou dizer, qual, esqueci a palavra bonita agora. Qual parte do CSS vai ajudar a gente a solucionar aquele problema de forma melhor, né? Aquele recurso, um recurso. Qual recurso vai ajudar a gente a solucionar o problema, né? De forma melhor. Né? E é isso a gente vai fazendo com a lógica, se eu usar um flex, ele vai fazer isso. Mas esse caso aqui não é bom o flex, usar só um position já me resolve, entende? Mas é a questão da responsividade, né? Preciso pensar depois. Então, a gente tem que fazer esse pensamento, assim. Também a gente tem que saber analisar o código ali, né?
entender bem o posicionamento deles, quem está dentro de quem, se eu mexer no de fora, eu vou afetar os itens que estão dentro, né? Fazer toda essa análise, né, na hora de construir um site. Aí elas estão rindo Isso. aqui, né? Que a cada aula umas surtadas. Mas é tudo por partes, viu? É tudo por parte aí, depois é clareando. É para não ter um surto só, né, de uma forma inteira, geral. É que aí vai surtando por parte, vai sarando, né? Surta, É, sara. isso, E aí vai continuando. exatamente. E aí, então não sei, se tem mais alguma pergunta sobre esse tema de hoje, ou alguma pergunta dos temas anteriores também, né, Rafa? Lembrando que essa sugestão de tarefinha aí que a Rafa está colocando, não tem entrega, tá bom? Né? Então é para Só para vocês treinar. treinarem, né? E também, sem esquecer que vocês também já podem incorporar, né, essas coisas no site de vocês, né? A parte do site que estava dando problema lá, que tu não conseguia Aí alinhar agora, pode né? tentar resolver, quem sabe, né, Rafa, dar uma clareada. E aí, falando em site, né? Ela falou, explica a questão do vídeo explicando a tua... você diz agora, Marcele, da entrega, né? Então, já que falando em site, vamos falar aqui da entrega final, né? Então, a entrega final, ela vai ter duas entregas obrigatórias, tá bom? Uma que é o código completo, né? Então, você já vem trabalhando aí, ou pelo menos a gente espera que estejam trabalhando, né, Rafa? Incorporando aí as coisas que vocês têm aprendido aí de parte por parte, né, para construir o código do site, para deixar o máximo parecido com o máximo parecido com o protótipo que a gente tinha feito, né? Então, a ideia é reproduzir, né, Rafa, o protótipo que a gente fez no Google Sites no começo da trilha, com o código agora feito na mão mesmo, aí no Visual Code, né? E aí, essa é a primeira parte da entrega. E aí você vai enviar o link do GitHub. A entrega prevista é 22 de novembro. E aí você tem um prazo máximo até o dia 5 de dezembro, tá bom? Para fazer a entrega do código. A segunda parte é uma apresentação do seu código, né, e do seu site em vídeo de até 10 minutos. Então, todo mundo tem que produzir o vídeo também, tá bom? E aí vocês têm uma outra tarefa lá em que vocês vão enviar o código do link do seu vídeo. A nossa sugestão é que você publique no YouTube como não listado, porque aí só quem tem o código consegue o link, né? consegue acessar, só quem tem o link consegue, acessar, tá bom? E aí vocês vão entregar isso. Nesse momento, você pode também, e a gente espera que você queira fazer isso, se inscrever para a gente apresentar o seu vídeo, né? Nos dias 6 e dia 13, que foram os 2 dias que a gente separou para conhecer aí o site, né? Das pessoas aí que queiram compartilhar, né? Da experiência, né? Mostrando primeiro um pouco, falando um pouco do tema que escolheu, vai mostrar um pouco do código, né, Rafa? Mostrando lá os itens obrigatórios, e também podendo compartilhar um pouco de como foi a experiência para você, né, participar aí da trilha 1. Então, você vai entregar o vídeo lá, né, até o dia 3 de dezembro. E até esse dia você pode se inscrever no formulário que está lá, né? Vou pedir para você, quando você se inscrever, você enviar de novo lá no formulário o link do seu vídeo para facilitar a nossa organização para a apresentação. E aí a apresentação vai acontecer no dia 6 e no dia 13, tá bom? Então, é isso, é desse jeito aí que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui, normalmente eu envio mesmo não conseguindo receber por dificuldade, mas sempre retorno e consigo solução. Regra mesmo após a avaliação. Rafa, você que pode, que você que faz a gestão da recepção aí das tarefas, como que é essa questão
quando tem. Tu diz, Alexandra, é que assim, a gente tem o prazo de entrega. Depois, se tu fizer alterações, tu vai ter que me avisar de alguma forma. Ou lá mensagem no privado, no Moodle, né? Porque vocês são muitas, então eu não vou repassar cada atividade que eu já corrigi, entende? Ontem, por Precisa acaso, avisar. eu estava repassando e vi uma mensagem num fórum diferente do assunto que era a tarefa que ela tinha refeito, que essa pessoa tinha refeito, e me mandado o link. Mas assim, o que eu quero dizer é que vocês têm que me sinalizar bem, assim, ó, mexi em tal tarefa. Bom, é no privado, que daí o Moodle já fica mostrando ali que tem mensagem, né? É, Porque senão eu não vou enxergar, porque são muitas tarefas, né? E se eu repassar todas as que eu já visualizei, eu não, né? Daí eu não vou conseguir terminar. Então, assim, o Moodle, ele vai me deixando quem não tem avaliação, né? Quem já tem a nota, quem já foi avaliado, ele tira da lista, né, de tarefas. tira. Por isso que tem que Então, avisar, para né, eu Rafa? rever quem eu já avaliei, só se a pessoa me avisar, né? Que, de alguma forma, que eu enxergue que tu alterou. Ô, Maria, Júlia, você pode manda um e-mail para a gente conversar lá no mentor@descodificadas e a gente combina mentor@descodificadas.com.br e a gente combina como é que a gente pode ver aí a questão, tá bom? Das suas tarefas. As apresentações são mostradas para as meninas da trilha e vai ficar só para vocês verem. Então, Kemily, né? Espero estar falando certo. A gente vai apresentar para todas as meninas só a apresentação das pessoas os vídeos das pessoas que se inscreverem. Então, você tem que entregar o vídeo e se você quiser que seja apresentado, aí você se inscreve no formulário que eu falei, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tá legal o dia de apresentações, assim, a gente Se vai vendo o vocês também resultado. tem lá no nosso canal, tem as apresentações do semestre passado, né? Tem algumas meninas que fizeram apresentação ao vivo e algumas meninas que fizeram uma apresentação com vídeo, né? A gente está Gravado. optando, vídeo gravado. A gente está optando pelo vídeo gravado porque na presencial a gente acaba excedendo o tempo e aí a gente não consegue ver muitas apresentações, né? Então a gente quer poder aproveitar o tempo, né, Rafa, dessa 1 hora que a gente tem, para ver o máximo de apresentações que a gente conseguir, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Simone está perguntando aqui no protótipo, ela não colocou o mapa. Para a entrega do site é necessário? Eu não sei, Sim, tem no sim, tópico obrigatório lá, né, Rafa? é um dos itens, é um dos requisitos, do site. Tá? Deixa eu ver. Aqui, todo mundo, então, acho que eu fui respondendo, elas estão falando certo, obrigada, que obrigada. A gente vai reforçando, né, a Rafa está lá no Moodle, mas a gente vai reforçando a cada encontro, né, essas informações para cá, bem explicadinho para todo mundo. E a gente espera aí receber as inscrições, né, Rafa, para apresentação. Trabalhos muito legais, né? A gente queria poder mostrar todos, né, mas Sim, a gente daí vai... não tem como. Então, a gente fica esperando aí, né, a sua voluntariedade em fazer a apresentação. Sobre o material de hoje, já está por lá, né, Rafa? Já liberei, então o tópico do Flex já está liberado. Quando a gente acabar que a gravação estiver pronta também, já devo colocar lá para vocês poderem rever e também para quem não pode estar com a gente ao vivo, também possa já trabalhar. Então, se não temos mais nenhuma dúvida, se a Rafa também não tem nenhuma observação aí sobre a entrega, não sei se, acho que eu falei tudo, né, Rafa? Falou. Não A faltando nada. gente vai falando de novo conforme vai. Isso. Aí a Isso, gente, gurias, mão na massa, né? mão na massa, Vamos finalizar esse site aí, deixar ele bem de, bonitão. não deixem de fazer, né, Rafa, É. de ir implementando com as coisas que a cada semana a Rafa vai apresentando para a gente. A gente está quase no fim do CSS. A gente vai É ver verdade, né?
a gente vai ver só um pouquinho de JavaScript, sim, só para vocês já irem tendo uma ideia, né, do que é o JavaScript. Então Então, é tá quase isso. que totalmente pronto, né, o É, site, né, é, Rafa? uhum. Então tá bom. Então, assim, então a gente vai se despedir, né, Rafa? Um bom restante de semana para vocês. Nós temos nosso encontro na próxima semana, no mesmo horário, né? E é isso. Dúvidas no fórum. E muito obrigada aí. Vânia, cada um vai no tempo de cada um. A Vânia colocou ali que o ideal é fazermos de forma que estamos aprendendo. Às vezes muita informação confunde, né? Tu querer fazer mais de um curso ao mesmo tempo, às vezes ir por parte, tu consegue ter um resultado melhor do que, né, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Principalmente para quem está Iniciando, né? iniciando, né, Rafa? É, Então, esse jeito que você escolheu, né, para a gente ir trabalhando, também foi pensado nisso. Quem já tem algum outro conhecimento vai sim. acrescentando, né? Mas para quem está iniciando, esse movimento é bem legal. Então é isso, queridas. Gurias, um beijo, bom final. O restinho de semana, eu já tô no final de semana já. Adriana, Os sinais, é. segunda trilha, semestre que vem, só. É isso, A gente tem um período de recesso aí, tá bom? umas filhazinhas Tá bom? Então tá, também. queridas. Fiquem Um bem, eu vou beijo, encerrar aqui nossa reunião. Um beijo, até a próxima semana. beijo. Tchau, Glória.